Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, aos cristãos hebreus, capítulo de número 9. Eu vou ler os versículos 11 e 12. O tema que iremos tratar nessa noite está no versículo 12. Antes da leitura, só para contextualizar, o escritor aos Hebreus, ele está falando, ou fazendo uma comparação entre a aliança como administrada no Antigo Testamento e a aliança administrada no Novo Testamento. E a aliança administrada no Novo Testamento, ela é administrada pelo Evangelho. A aliança no Antigo Testamento, ela era administrada por sacrifícios, por dons, por dotes. E então ele fala que esta aliança agora, sob o Evangelho, ela é uma aliança completa. Aquela primeira aliança, a aliança que não podemos chamar de primeira aliança, né, estabelecida por Deus com o seu povo, ela era uma aliança que ainda não era completa. Ela se completa agora sob o Evangelho. E aí o escritor então fala que o sacrifício de Cristo, ele é superior àquele sacrifício que era apresentado lá no Antigo Testamento, conforme nós lemos nas Escrituras. Aquele sacrifício lá era um tipo do sacrifício de Cristo. Aquele sacrifício, ele não era um sacrifício que realmente pudesse perdoar pecados, ele apenas apontava para isso, para o sacrifício de Cristo, que efetivamente perdoa pecados e purifica dos pecados. Então, o sacrifício de Cristo, ele é perfeito e eficaz. Aquele lá não era perfeito e ele não era eficaz, porque um animal, involuntariamente, ele era sacrificado, mas Cristo se ofereceu para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, nós vamos ler o versículo, e ele fala aqui que o sacrifício de Cristo não se repete, porque ele é perfeito e ele é eficaz. E então ele diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Cristo, pela apresentação do seu sangue perfeito diante de Deus, na presença de Deus, a nosso favor, ele conquistou para nós eterna redenção. Então nós iremos hoje ver sobre Cristo, nosso Redentor, aquele que nos redimiu. E participaremos daqui a pouco da ceia do Senhor, e é uma oportunidade para nós estarmos nos lembrando e anunciando realmente a nossa fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, mediante o qual o Senhor Jesus Cristo nos redimiu. A pergunta de número 30 do breve catecismo de Westminster, adotado pela nossa igreja, é a seguinte: como o Espírito aplica em nós a redenção comprada por Cristo? Como o Espírito Santo aplica em nós a redenção aplicada por Cristo? A resposta a esta pergunta é: o Espírito aplica em nós a redenção comprada por Cristo ao operar a fé em nós e, portanto, nos unindo a Cristo em nosso chamado. O Espírito aplica a nós a redenção comprada por Cristo ao operar a fé em nós e a nos unir, né, a Cristo em nosso chamado. Irmãos, os nossos pecados, ou quando nós falamos de redenção, isso deve nos remeter ao fato de que o pecado, ele nos tornou endividados. O pecado, ele nos tornou pessoas que estavam agora devendo algo, pessoas que tinham uma dívida e não podia pagar essa dívida. E Cristo, então, ele veio e ele pagou essa dívida, ele pagou o preço, né? Ele pagou o preço da nossa redenção.
Então, Cristo, ele é o nosso Redentor. Vemos aqui que Cristo obteve eterna redenção pelo sacrifício dele mesmo na cruz do Calvário. Cristo, ele é o nosso Redentor. Não é o Cristo Redentor que tem em cima, nem o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, é o verdadeiro Redentor, aquele que nos redimiu do pecado. Não é apenas um símbolo de uma crendice, né, das pessoas, mas é verdadeiramente o nosso Redentor. É desse que nós estamos falando. O interessante é que a palavra hebraica para redentor é goel, e a ideia desta palavra, ou esta palavra como ela era entendida lá no hebraico, é que o redentor era alguém que era um parente próximo, alguém bem chegado, alguém do mesmo sangue. A gente vê lá em Ruth, quando Boaz, ele se torna resgatador, ele resgata as propriedades de Noemi e ele também resgata Ruth para ser sua esposa. Mas ele não era o primeiro resgatador, havia alguém que era o primeiro resgatador, um parente próximo de Noemi, né, do marido de Noemi, ele era o primeiro resgatador. Então, Boaz, ele fez questão de, quando esse resgatador estava passando, ele chama esse resgatador, chama testemunhas, e eles se colocam à porta da cidade, à entrada da cidade, e ele agora diz para ele: olha, Noemi voltou e tem um terreno, você que é o resgatador, o parente mais próximo, você pode, então, deve resgatar. E ele diz: então eu vou resgatar. E aí a Boaz explicou: se você resgatar o terreno, você vai ter que também tomar como esposa a Ruth, né, filha, esposa do filho de Noemi, que morreu. Você vai ter que constituir um nome a ele. Ele falou: não, então não posso, então para mim não serve, resgata você. Então, nesse momento, Boaz passa a ter o direito de resgatar. O outro tira a sandália do pé e passa para Boaz. Era assim que eles fechavam o negócio na época. E o outro foi descalço para casa, pelo menos de um pé, e o negócio ficou feito. Então, todas as propriedades, todos os campos de Noemi e Ruth também foram resgatados. Então, ele era o parente mais próximo, ele tinha esse direito. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso parente mais próximo. Ele é carne da nossa carne, e ele então era a pessoa apropriada para nos redimir. Ele se tornou carne da nossa carne, ele se fez carne, ele assumiu a forma humana, ele se tornou homem, né, como nós, semelhante a nós, é claro que sem pecado. Ele então era o nosso parente mais próximo e a pessoa mais qualificada para nos resgatar. E como é que Cristo nos resgata? Como é que Cristo nos redime do pecado? Ele nos redime pelo seu próprio sangue. Oferecendo o seu próprio sangue, foi isso que nós lemos, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, o preço que foi pago pela nossa redenção, que Jesus, o nosso Redentor, pagou por nós pela nossa redenção, foi o seu próprio sangue. Pedro escreve lá na sua primeira carta, que, no capítulo 1, que nós não fomos resgatados do nosso fútil procedimento, os quais os nossos pais nos legaram, por coisas corruptíveis, como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, sangue de cordeiro sem defeito, do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse foi o preço pago, o sangue de Cristo, ou seja, Cristo deu a sua vida, o sangue significando aí vida. Cristo deu a sua vida, ele teve que morrer na cruz do Calvário, ele entregou a sua vida. Esse foi o preço pago pela nossa redenção, porque a dívida que tínhamos exigia que fôssemos mortos, né? Aquele que pecar, esse morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então nós tínhamos que morrer. Era este o acordo, né? Era esta sentença, nós tínhamos que morrer. Então Cristo, como nosso resgatador, ele vem e morre no nosso lugar. Interessante também que lá no Antigo Testamento, quando você lê os livros da lei, começa lá no Gênesis, você vai ler até Deuteronômio, você vê que todos os primogênitos eram consagrados a Deus. Depois Deus toma os levitas no lugar dos primogênitos. Começa no Egito, quando os primogênitos foram poupados,
O anjo da morte passou, levou os primogênitos do Egito, mas aqueles que estavam sob a cobertura do sangue, ou seja, o povo de Israel, os primogênitos foram poupados, eles não morreram. Então, depois disso, Deus diz: os primogênitos são meus, tanto dos homens como dos animais. E agora, então, já que os primogênitos eram de Deus, eles deveriam ser resgatados. E o resgate era feito mediante um pagamento do preço. Se ele era do Senhor, ele tinha que ser oferecido ao Senhor. E agora havia uma possibilidade dele ser resgatado. Então era um preço pago, e o preço foi estabelecido. Moisés foi orientado por Deus a estabelecer um preço para o resgate. Então as pessoas eram resgatadas, não é? Os primogênitos eram resgatados mediante o pagamento de um preço. Então tudo isso já aponta para a necessidade desse resgate. Só que no caso lá, é porque os primogênitos pertenciam a Deus. Então eles eram consagrados a Deus. E agora deveriam ser resgatados. Só que depois Deus, no lugar dos primogênitos, ele toma a tribo de Levi, e eles agora se consagram a Deus, ou se tornam totalmente consagrados a Deus para cuidar do serviço. Mas ainda continuou depois o primogênito tendo que ser resgatado, né, de animais. Alguns animais eles deveriam ser resgatados. Você lendo o livro do Antigo Testamento, os livros da lei, você vai compreender isso melhor. Não é o nosso caso aqui, só usando como exemplo o fato que nós temos lá, o resgate. Mas no caso aqui a ideia é o pagamento de um preço por alguém que estava endividado, alguém que estava preso, alguém que estava realmente numa situação muito complicada, e ele só poderia sair dessa situação mediante o pagamento de um preço. E esse preço, então, foi o sangue de Cristo, como nós lemos aqui, e lemos também lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então, o sangue de Cristo, a vida de Cristo na cruz do Calvário, foi o preço pago pela nossa redenção. Também entre os romanos havia essa ideia de resgate, e havia um preço estabelecido. O prisioneiro, ele poderia até ser resgatado, mas ele era resgatado mediante o pagamento de um preço, o preço equivalente. O prisioneiro que houvesse cometido alguns delitos, ele poderia ser libertado mediante o pagamento de um preço. Entre os romanos era assim que se fazia. Então Cristo, ele nos resgata, ele nos liberta mediante o pagamento de um preço, e o preço foi o seu sangue. Lemos também em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20: pois fostes comprados por preço. Então nós não pertencemos. Ali Paulo vai falar sobre, ele está falando sobre o pecado, ele está perseguindo duramente o pecado, e ele vai dizer para nós que nós não podemos viver no pecado, não podemos consagrar ou usar os membros do nosso corpo para o pecado, porque nós somos comprados por um preço. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos a Deus, porque nós fomos comprados. Cristo nos comprou pelo seu sangue, então nós pertencemos a Ele, nós somos dele. O que aconteceu então é que antes nós éramos escravos do pecado, éramos escravos de Satanás. Cristo, ele nos comprou mediante o pagamento do preço, e o preço foi a sua própria vida. Então ele nos comprou para ele. Nós somos escravos de Cristo agora, continuamos sendo escravos, só que antes éramos do pecado, éramos escravos do pecado e do diabo. Agora nós fomos livres do pecado, fomos livres do diabo, não estamos mais debaixo do poder do pecado e nem do diabo, mas estamos debaixo do poder de Cristo, somos servos de Cristo. Isso é o que muitas vezes nós não entendemos, e achamos que eu sou livre, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça, eu sou um livre agora, eu não sou mais um escravo, e ele acha que ele pode viver de qualquer maneira. E Paulo fala que não, ele fala que um morreu por todos, para que todos que vivem agora possam viver para a glória daquele que os libertou, para a glória de Cristo. Então, Cristo nos libertou mediante o pagamento de um preço altíssimo, e esse preço foi o próprio sangue, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E o Thomas Watts diz uma coisa interessante a respeito disso. Ele fala assim: esse sangue, o sangue de Cristo, que foi o preço pela nossa compra, esse sangue, sendo o sangue de uma pessoa, de um ser humano que também era Deus, né, é o preço suficiente para o resgate de milhões. Ele falando a respeito do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo. Agora, então, do que Cristo nos redime? É fácil responder: ele nos redime do pecado.
Nós éramos escravos do pecado e Cristo nos redime do pecado. Olha o que o escritor aos Hebreus diz no versículo 26 do capítulo 9. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então Cristo nos libertou do domínio do pecado, Ele nos libertou da maldição do pecado, Ele nos libertou do domínio do pecado. E é isso que nós precisamos entender. O pecado, quando você lê a confissão de fé, você vai ver, ou você estuda a confissão de fé, e que sistematiza o ensino bíblico a respeito da condição do homem depois do pecado, você vai ver que o pecado colocou o homem numa condição de miséria. O homem estava numa condição de ira, debaixo da ira de Deus, e numa condição de um miserável, de um total miserável, né? E sujeito agora à maldição, por causa da desobediência, da transgressão. E agora então, a Cristo ele vem e nos resgata desta terrível condição, da qual nós não podíamos nos resgatar a nós mesmos. E Cristo então vem e nos resgata pelo sacrifício dele mesmo, nos resgata do pecado, nos liberta da ira vindoura contra o pecado, da maldição por causa do pecado e do domínio do pecado. Agora, a grande questão muitas pessoas podem perguntar, mas aqueles que são redimidos por Cristo, eles deixam de pecar? A resposta é não, eles continuam pecando, só que eles agora não estão debaixo do domínio do pecado, porque não há homem que não peque. João disse que aquele que diz que não peca, ele faz Deus de mentiroso, né? E ele está enganando a ele mesmo. Aquele diz que não peca, que não comete pecado, que não tem pecado, ele está dizendo que Deus é mentiroso, porque Deus diz que todo homem é pecador, e ele está enganando a ele mesmo. Então, infelizmente, nós ainda pecamos, o pecado remanescente ainda está em nós, e nós ainda temos essa inclinação. Nascemos de novo, mas ainda há em nós essa inclinação. Por que isso acontece? Irmãos, porque Cristo, com o seu sacrifício na cruz, Ele iniciou a nossa redenção. Ele iniciou essa obra da nossa redenção. Hoje Cristo está assentado à direita de Deus, Ele continua realizando a obra da nossa redenção, Ele está intercedendo por nós. E quando Cristo voltar, Ele vai finalizar a obra da nossa redenção. Cristo nos libertou da condenação do pecado. Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, já não há, pois, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós somos libertos da condenação do pecado. Nós estamos sendo libertos hoje da influência do pecado, mas o pecado ainda exerce influência sobre nós. Nós temos grandes servos de Deus, Davi, a homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Nós temos Moisés, nós temos Abraão. Então você lê na Bíblia de homens e mulheres que consagraram sua vida a Deus, mas a Bíblia registra os erros, os pecados desses homens, para dizer que eles também, como nós, eram pecadores. Lembram de Tiago, quando ele faz referência a Elias, lá no capítulo 5 da sua carta, ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então Elias também era um homem igual eu e a você, sujeito à tentação e muitas vezes a ceder à tentação. Mas a diferença é que aquele que foi redimido por Cristo, ele não é mais o escravo do pecado. O pecado não é mais um senhor na vida dele. O pecado não mais o domina. Ele foi liberto da condenação do pecado, ele foi liberto da maldição do pecado, e ele foi liberto também do poder do pecado. Ele peca, mas o pecado não é o senhor na vida dele. Ele pode agora viver uma vida sem pecado. Se ele se aproxima de Deus, ele intensifica a sua comunhão com Deus, usa os meios que Deus colocou à sua disposição, os recursos que Deus colocou à sua disposição para o seu crescimento. Se ele obedece à palavra de Deus, lembram de Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, ele fala do que nós temos que nos despojar, maledicência, dolo e de outras coisas mais que nós temos que nos despojar e desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Então, a palavra de Deus, ela é o recurso que Deus colocou à nossa disposição. O Espírito Santo de Deus habita em nós, Cristo está conosco, o Pai está conosco, nós temos todos os recursos, a igreja, nós temos os sacramentos que Deus colocou à nossa disposição.
tudo que nós precisamos para viver uma vida santa, uma vida piedosa, e Pedro fala sobre isso também. Tudo que nós precisamos para uma vida piedosa, Deus já nos concedeu, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Então, nós agora precisamos entender que um crente redimido, ele pode até pecar, mas ele não vive no pecado. Ele não tem prazer no pecado, ele não ama o pecado, ele luta contra o pecado. Todos os dias da sua vida ele guerreia contra o pecado. Ele está ciente dessa luta, da qual Paulo fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, para que porventura não façamos o que seja do nosso querer. Mas aqueles que andam no espírito não satisfazem os desejos, as consciências da sua carne. Então, nós ainda pecamos, infelizmente, porque o pecado ainda nos influencia, ele ainda está presente, nós ainda estamos no mundo caído, o pecado nos influencia, há uma inclinação dentro de nós, um pecado remanescente ainda que nos leva ao pecado, mas Cristo está trabalhando, mas Deus está trabalhando para terminar essa obra. Eu gosto muito do texto de Paulo lá de Filipenses capítulo 1, versículo 6, quando Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus começou essa obra e Deus vai terminá-la. Cristo começou essa obra e Ele vai terminá-la. O Espírito Santo começou essa obra e vai terminá-la, porque Deus termina tudo que Ele começa. Com certeza, então, essa obra ela está acontecendo. Então, é bem possível que um crente redimido ainda você o veja pecando, mas o pecado é um acidente de percurso na vida dele, não é uma constante, não é o que ele faz constantemente na sua vida. Em que sentido Cristo redimiu pessoas justificadas do pecado? Segundo o ensino bíblico e da nossa confissão de fé, Cristo ele nos redimiu da culpa do pecado, embora não da mancha do pecado. A culpa era o que nos mantinha presos aí para a punição, e Cristo então nos redimiu desta culpa mediante o sacrifício dele lá na cruz do Calvário, anulou também os nossos débitos. Sabe o que Cristo fez? Cristo ele fez como Paulo. Ele disse para Deus o que Paulo disse para Filemon. A gente lê lá em Filemon, o versículo 18, Paulo dizendo assim para Filemon: e se algum dano, se referindo a Onésimo, o escravo, Onésimo agora era uma pessoa convertida, teve um encontro com Paulo, ouviu o evangelho, se converteu, e agora Paulo está devolvendo a Filemon e manda uma carta dizendo para ele assim: se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Foi isso que Cristo disse para o Pai, em relação àqueles por quem ele morreu, aqueles a quem ele veio para redimir. Ele diz: olha, e se alguma coisa esse aí te deve, se algum dano te fez, e se alguma coisa te deve, lança tudo na minha conta. Então Cristo nos redimiu da culpa e da dívida também do pecado. Cristo nos redimiu do poder e da direção do pecado, mas não da presença do pecado. Ele está fazendo isso. Olha o que Paulo diz então em Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ele está falando daqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado não terá domínio. Aqueles que foram justificados, foram salvos da condenação, foram redimidos, o pecado não tem domínio sobre eles. O pecado pode até agitar um filho de Deus, mas não pode reinar na vida dele. O pecado, ele vive em cada filho de Deus, o remanescente, mas ele foi deposto do trono, ele não reina. Cristo nos redime, então, também da maldição do pecado. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas, lá no capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição por nós. Cristo, ele se colocou no nosso lugar, ele se fez maldito por nós. Maldito todo aquele que morre na cruz. Cristo se fez maldito por nós, colocou debaixo da maldição por nós. Então, ele nos resgatou da maldição da lei. Cristo disse ao Pai aquilo que Rebeca disse para Jacó. Lembra quando Rebeca ouviu que Isaac iria abençoar a Esaú?
e ela queria que Jacó fosse abençoado, porque Deus já havia dito isso lá no princípio, que o mais velho serviria o mais moço, mas o pai não estava nem aí para o que Deus tinha dito, né? Mas a vontade, a palavra de Deus se cumpre. Então ela ouviu o pai falando para Esaú: vai, meu filho, faz caça um animal, prepara para mim um churrascão, traz aqui, eu vou comer e vou te abençoar. Então ela chama Jacó e fala: meu filho, corre lá no meio do rebanho aí, pega um cordeiro e faz um churrasco para o seu pai, porque ele vai abençoar. Não, mas mãe, eu sou liso, o meu irmão Esaú é todo peludo, ele vai descobrir logo. Não, meu filho, não vai descobrir não. Mãe, se ele descobrir, em vez de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Ela vira para ele e fala assim, que se ele te amaldiçoar, que a maldição caia sobre mim. Que a maldição que ele proferir caia sobre mim e não sobre você. Então Cristo está dizendo dessa maneira também, como Rebeca, né? Assim, simbolicamente nós estamos argumentando, não foi isso que ele não disse isso, mas o sentido é esse. Ele está dizendo, sobre mim cai a maldição. E a maldição de fato caiu sobre Cristo. A maldição que estava sobre nós, ela caiu sobre Cristo Jesus. Então, ele se fez maldito, ele sofreu a maldição de Deus, da lei de Deus no nosso lugar, e aí, então nós ficamos livres dessa maldição. E agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Agora a grande questão é, Cristo nos redimiu, para que ele nos redimiu? Ele nos redimiu para uma herança gloriosa, e aí nós temos que ir para Pedro. Pedro fala sobre isso, que Deus nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança, né? E aí ele vai descrever essa herança para a qual nós somos redimidos. Nós somos comprados para pertencer a Cristo, nós somos comprados para viver em comunhão com Cristo, para viver estando em comunhão com Cristo, viver em comunhão com o Pai, e vivemos em comunhão uns com os outros no novo céu e na nova terra. No reino cósmico de Deus é totalmente consumado. Pedro 1,4 diz então, nós fomos regenerados para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então é para essa herança gloriosa. Aqui, mais uma vez, Thomas Watts, ele coloca uma coisa, ele tem essas frases, né? As frases assim que fazem a gente pensar e que mexe com a gente. Ele diz assim: o céu não é um arrebatamento que logo vence o seu contrato. Pelo contrário, é uma herança eterna e gloriosa. O céu não é um arrebatamento que o contrato vence. Não, é uma herança eterna. Uma herança eterna e gloriosa. Mas essa herança, ela é incorruptível, ou seja, ela não acaba, ela não se desfaz, ela não pode ser corrompida. Tudo nesse mundo pode ser corrompido. O homem, ele tem esse terrível poder, na sua condição de pecador, ele tem esse terrível poder de corromper tudo. O dinheiro é bom ou é mau? Nem bom e nem mau. Mas o homem pega, aí você pode dizer, não, o dinheiro é bom. Sim, se você souber usar, ele é bom. Mas se você não souber usar, ele é mau. Tem gente que pega o dinheiro que tem e paga alguém para matar o outro. Então é um mau uso do dinheiro, mas não é o dinheiro que é mau. Mas o dinheiro a pessoa pode comprar e pode ajudar os necessitados. Não é o dinheiro que é bom, é o uso que está se fazendo do dinheiro que é bom. Mas o homem tem o poder de pegar coisas boas e transformar em coisas ruins, em deturpar as coisas. O homem tem esse poder, mas essa herança, aquilo que nós temos em Cristo Jesus, aquilo para o qual Cristo nos redimiu, nada pode deturpar, nada pode corromper, nada pode desfazer. As coisas desse mundo podem ser corrompidas, mas a nossa herança não. Essa herança gloriosa, então, para a qual nós somos redimidos, para a qual Cristo nos redimiu. Mas essa herança também é uma herança imaculada. A palavra grega que é usada aqui, ou traduzida como imaculada no grego, é amiantos. É uma pedra que ela não pode ser manchada. Esse termo se refere a uma pedra que não pode ser manchada de maneira nenhuma. Assim é o céu. O céu não pode ser manchado. O céu nunca vai ser manchado. No céu não entra pecado. No céu não tem pecado. Pecado é aqui. Mas no céu não tem pecado. Então, o pecado não pode manchar
essa herança, não pode manchar o céu. Ele não vai estar lá, não vai manchar aqueles que estão no céu, porque eles já foram purificados, né? Não há pecado do céu para ofuscar o céu. O céu é perfeito, é totalmente puro. Mas essa herança também, ela é uma herança imarcessível. Aqui, mais uma vez, há uma palavra grega, amarantos, e essa palavra, no grego, ela define, ou ela fala a respeito de uma flor que nunca ou demora muito para murchar. Depois que ela é colhida, ela é tirada, ela ainda demora muito tempo para murchar. Ela permanece por muito tempo verde e fresca. Então a ideia é que ela não murcha. Só que ainda essa planta, mesmo resistente, com o tempo ela vai murchar. Mas essa herança que nós temos no céu, essa herança celestial, ela nunca vai perder o brilho. Meu querido, aqueles que, ou nós quando estivermos no céu, na presença de Deus, no novo céu e na nova terra, experimentando da comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e nós tendo essa comunhão e sendo um como eles são um, irmãos, nós nunca vamos chegar um dia no qual nós vamos dizer assim, mas estou enfadado desse céu. Que enfado, que canseira. Não, nunca. Irmãos, tem gente que acha que a gente vai chegar no céu e vai conhecer Deus plenamente. Também não. Vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus, e depois de passarmos toda a eternidade, ainda nós não teremos um conhecimento pleno, exaustivo de Deus. Não teremos. Deus será sempre uma novidade para nós. Do mesmo jeito que Cristo. Lembram quando os apóstolos andavam com Cristo, e quando Cristo manda o vento parar e as ondas sossegar, os discípulos olham para ele e falam assim, quem que é esse que até o mar e as ondas obedecem? Eles viam os milagres que Cristo fazia, mas sempre estavam sendo surpreendidos por Cristo. Deus sempre nos surpreenderá, o céu nos surpreenderá, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus. O que te contaram do céu é pouco, é nada, né? Será muito melhor do que isso. Então, é essa herança. E eu quero terminar com algumas aplicações. Primeira delas, irmãos, o fato de nós precisarmos de um Redentor indica para nós a condição deplorável em que nós mesmos nos colocamos. Não foi Deus que colocou o homem nessa condição, foi o próprio homem que se colocou. O próprio homem. E é o próprio homem que se coloca numa condição de pecado. É você quem peca, e o pecado traz consequências para a sua vida. Você sofre, e eu sofro, e todos os homens sofrem todos os dias por causa do pecado. O salmista, o Moisés, lá no Salmo 90, ele diz que todos os dias que vivemos se passam sob a ira de Deus, decorrente do pecado. Nós estamos num mundo caído. Nós somos seres que foram redimidos, sim, mas ainda há o pecado remanescente em nós. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento, de santificação, mas nós ainda somos influenciados pelo pecado. Então veja que o pecado, que situação o pecado coloca o homem? Ele endivida o homem, ele escraviza o homem, ele amarra o homem, ele prende, ele acorrenta o homem. E o homem não consegue se livrar disso aí. Por isso, então, Cristo veio para livrar o homem desta condição. E ao mesmo tempo que nós vemos, então, o fato de nós precisarmos de um Redentor, nós vemos o estado em que nós nos colocamos, mas nós vemos também o amor de Deus, o amor de Cristo. Nós estávamos nessa condição de mortos em nossos delitos e pecados, dominados pelo pecado, escravizados por Satanás, condenados a uma morte eterna, a eterna separação de Deus, mas esse Deus ofendido providenciou livramento para nós, uma solução para o nosso problema. E Cristo pagou o preço por mim e por você. Ele me comprou e Ele comprou você. E o preço pago foi o sangue dEle, foi a vida dEle. Ele deu a vida dEle por você. E como nós cantamos aqui, o hino 270, Ele morreu por você. O que você tem feito por Ele? Ele morreu por você, deu a sua vida por Ele. O que você tem feito por Ele? Você tem vivido para Ele?
Você tem procurado glorificar o nome dele? Você tem procurado conhecê-lo na palavra dele, para servir o melhor, para adorar o melhor? Você procura seguir o exemplo dele, o estilo de vida dele? Você é dele, você pertence a ele, você não é seu. Você não é seu, o seu corpo não é seu, nada que você tem é seu, é tudo de Cristo. Ele comprou você e comprou tudo mais. Você é dele e você tem que viver para ele. Essa é a implicação do fato de você ter sido comprado. Isso demonstra amor, porque ele não precisaria ter comprado você, dado a vida dele por você, e deixar você debaixo de maldição, e deixar você morrer, e deixar você para o inferno, e eu também, me incluo também nisso. Mas ele, por amor, morreu por nós na cruz do Calvário. Se Cristo veio para comprar a nossa redenção, irmãos, então vamos ver se a gente é realmente pessoa redimida. Ele veio comprar, você crê nisso, ele veio comprar a sua redenção. E você realmente é uma pessoa redimida? Primeiro sinal de que você é uma pessoa redimida, é que você é uma pessoa reconciliada com Deus. Você ama verdadeiramente a Deus. E você tem disposição de obedecer a Deus e a palavra de Deus. Você tem prazer na comunhão com Deus, você tem prazer na leitura da palavra, você tem prazer na oração, você tem prazer de estar na igreja, cultuando a Deus, prestando seu culto a Deus, você tem prazer de aprofundar no conhecimento de Deus. Você é amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Você está sempre na presença de Deus, buscando a comunhão com Deus. Mas se você não é um amigo de Deus, você não foi redimido. Se você ainda é um inimigo de Deus, você não foi redimido. Se você odeia Deus, as coisas de Deus, você não é um redimido. Você não é um redimido. A segunda indicação de que você é uma pessoa redimida é que aqueles que foram redimidos por Cristo, eles foram redimidos do mundo. Eles não pertencem ao mundo, eles não são do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles não vivem como mundanos. E aí Gálatas 1:4, Paulo escreve: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do Pai. Então, aqueles que foram redimidos por Cristo, eles ressuscitaram com Cristo, eles são novas criaturas. Eles olham para o mundo, mas eles não vivem de acordo com o mundo. Estão no mundo, mas não vivem como mundanos. Você tem vivido como um cristão ou você tem vivido como um mundano? Se você tem seguido ou vivido como mundano, você ainda não foi redimido. Porque aqueles que foram redimidos por Cristo, que foram comprados por Ele na cruz do Calvário, não vivem no mundo. Não vivem como mundanos. Estão no mundo, mas não vivem pelos valores do mundo, pelos padrões do mundo, mas vivem pelos padrões da palavra de Deus. Aqueles que são redimidos são bem-aventurados, porque a porção da graça caiu sobre eles, e eles sabem disso, eles têm essa alegria no coração, né? A certeza, a alegria advinda dessa certeza de que eles foram redimidos, verdadeiramente comprados por Cristo, e eles têm consolo nisso, eles encontram consolo nisso, e não nas coisas do mundo, né? Aqueles que são redimidos por Cristo, eles aguardam com expectativa a volta de Cristo. Como eu disse, a morte de Cristo na cruz do Calvário, ou na sua morte na cruz do Calvário, Cristo iniciou a obra da nossa redenção. Essa obra que foi planejada na eternidade. Ao morrer, Cristo, ele dá início a essa obra da nossa redenção. E essa obra está sendo realizada. E, finalmente, Cristo, quando Ele voltar, Ele completa essa obra. Então, nós estaremos nos céus. Nós estaremos no novo céu e na nova terra. Nós seremos o que Deus planejou que nós fôssemos. Então, aqueles que que têm a certeza, a convicção de que foram comprados por Cristo, tem alegria nisso, e eles têm a expectativa que Cristo volte logo. Sabe para quê, Senhor? Senhor, eu não quero viver, eu não quero pecar de jeito nenhum. Eu já não sou mais escravo do pecado. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor me libertou do domínio do pecado. Mas, Deus, infelizmente, eu ainda peco. Mas o Senhor não merece que eu peque. O Senhor não merece, eu preciso viver uma vida santa. Eu quero viver de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero viver totalmente para a glória do Senhor. Mas a gente ainda não consegue. Por causa do pecado remanescente em nós ainda não conseguimos. Nós não somos aquilo que Deus quer, aquilo que verdadeiramente seremos. Quando Cristo voltar, nós o veremos e, portanto, seremos como Ele é. Seremos perfeitos, como Ele é perfeito. Nós não alcançamos a perfeição nesse mundo.
Mas isso não deve ser empecilho para não buscá-la. Devemos buscar a perfeição. Como diz Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço, né? Para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Então nós devemos buscar a santificação das nossas vidas. Mas sem a palavra não tem como. Crente que não lê Bíblia não é santificado, não cresce, não amadurece. Não amadurece, porque o próprio Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Irmãos, e não tem como, é incoerente um crente que não ora, um crente que não lê a Bíblia, passa a semana inteira sem orar, sem ler a Bíblia. Crente que consegue ser crente, como hoje de manhã nós vimos, consegue ser crente sem estar na igreja. Você é cristão? Sou, graças a Deus eu sou cristão, mas não está na igreja, não é abençoado pelo ministério da igreja, não é, está longe, e diz que é cristão. Ele pode até ser cristão do jeito dele, mas não é um cristão conforme a Bíblia ensina. O crente precisa estar sempre em comunhão com Cristo, e ele precisa estar sempre em comunhão com os outros, sempre, todos os dias, a todos os momentos. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente reconheça o que Cristo fez por nós. Ele nos comprou para Ele, na cruz do Calvário, para vivermos para Ele. Nós estávamos totalmente perdidos, totalmente escravizados, e Cristo nos libertou mediante o pagamento do preço. Vamos servir a Ele, vamos viver para a glória dEle, vamos buscar a comunhão com esse Cristo maravilhoso e expressar a nossa gratidão servindo a Ele. Curva a sua fronte, nós vamos falar com o nosso Deus. Deus bendito, nós queremos pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, nesse momento, que o Senhor nos dê realmente, ó Deus, a todos nós, a compreensão, ó Deus querido, do que realmente significa ter Cristo como nosso Redentor. Ó Deus querido, porque muitas vezes a gente lê a palavra do Senhor, mas a gente não para refletir, ó Deus querido, a respeito do que realmente significa. Mas quando a gente para essa reflexão, e nós entendemos, ó Deus querido, a nossa condição anterior a esta obra redentiva de Cristo, e, ó Deus querido, nós agora vemos a nossa condição depois de termos sido redimidos por Cristo Jesus. Ó Deus querido, que enorme diferença, que maravilhosa diferença, que bendita diferença, ó Deus querido. Isso deve nos trazer verdadeira alegria ao coração, Senhor. Pai, aqueles que verdadeiramente compreendem essa obra, não tem como eles não ter a alegria do Senhor no coração deles, não há como eles estarem radiantes, ó Deus querido. Eles estarão certamente radiantes, ó Pai querido, estarão, ó Deus querido, transbordantes de alegria, porque estavam condenados ao inferno, mas agora, ó Deus querido, são herdeiros dos céus, são herdeiros da vida eterna. Quando Cristo voltar, eles estarão com Cristo, estarão contigo, ó Pai, no novo céu e na nova terra, numa herança maravilhosa, eterna, bendita. Ó Deus querido, ao invés de inferno, é céu. Ó Deus querido, ao invés de separação, é comunhão. Ao invés de morte, é vida. Ó Deus querido, é isso que temos pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nos ajude a compreender isso, e que a compreensão disso invada a nossa mente e o nosso coração, e transbordantes de alegria, prazer e gratidão, possamos servir ao Senhor. Que sejamos, ó Deus querido, as pessoas que o Senhor nos redimiu para ser. Filhos amados, ó Deus querido, do Senhor, que vivem em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros. Pedimos essas bênçãos e agradecemos já, ó Deus, mais uma vez, pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Oramos no nome de Jesus. Amém. Palavra com Saulo, nós vamos cantar.